Meus irmãos, é tempo de escola bíblica dominical. Isso significa que é ocasião para aprendermos mais a respeito do Senhor, da sua palavra, que é inerrante. Inerrante significa que não erra. Nós vamos aprender a respeito da palavra de Deus, que é suficiente para nós compreendermos aquilo que Deus revelou a nós. Tudo que o Senhor desejava que nós soubéssemos a respeito dele, a respeito de nós mesmos, Deus revelou em sua palavra. Nós entendemos que a religião da Bíblia apresenta-se como distintamente revelada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus se apresenta ao homem. A nossa teologia, ela é construída a partir daquilo que Deus apresenta para a gente. Nós não teríamos condições de elaborar uma teologia, de construir um conhecimento sobre Deus, se Deus não se apresentasse a nós. Eu não teria condições de falar sobre o Wagner se ele não se apresentasse a mim. Eu posso falar sobre ele porque ele convive comigo, porque ontem ele ficou aqui durante a chuva tentando dar um jeito na luz que acabou ontem à noite, gente, no finalzinho da programação dos adolescentes, acabou a luz. Aí a gente imaginou, choveu, acabou a luz, mas a gente olhou na rua, tinha luz. Na casa do vizinho aqui, do seu Vicente, tinha luz. Né? Na Ercília, ali do outro lado da rua, tinha luz. Então, o problema é nosso. Só que não era interno, era no poste. Deu tudo certo. Mas eu confesso que eu já fiquei pensando em um plano B para hoje. Falei, vou fazer uns boletins, porque daí a gente não teria projeção, mas deu certo. Então, tudo isso para falar o seguinte, eu posso falar sobre o Wagner porque eu o conheço. Então, nós podemos construir teologia, conhecimento a respeito de Deus, porque ele resolveu se revelar a nós, se dar a conhecer a nós. Eventualmente, a gente não consegue conhecer uma pessoa porque ela não se dá a conhecer. Não sei se você tem algum vizinho desse jeito. A pessoa não dá uma brecha. Está saindo no portão, você fica olhando assim para cumprimentar, mas a pessoa não olha. Ela não dá abertura. No elevador, né, você fica olhando assim para cumprimentar e a pessoa só no celular. Tem gente que não dá abertura. E a gente respeita. Graças à bondade do Senhor, ele não é assim. Ele se apresentou a nós. E como é que Deus se apresenta a nós? Por meio da sua revelação, por meio da coisa criada. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras do seu poder. Não sei se é bem assim, mas a ideia é essa lá no Salmo 19, não é? E Deus se apresenta especialmente por meio da Escritura. É por isso que é tão importante, é tão fundamental, é tão essencial que os crentes se alimentem da palavra. Quero lembrá-los de que nós somos o povo que sustenta o princípio do sola scriptura, que significa somente Escritura. E nesse mês de outubro, onde nos recordamos da nossa própria história, lembremos-nos de que a reforma protestante iniciou-se no último dia de outubro de 1517. Então, o mês de outubro para nós é muito importante. Não é porque é outubro rosa, por mais que a gente estimule as mulheres a fazerem os exames periodicamente, não é porque tem eleição, muito menos Halloween, viu? Halloween, nem sei como é que fala. Que é uma coisa lá dos gringos, não é cultura nossa, muito menos Halloween. Para a gente é mês da reforma protestante. E um dos princípios do protestantismo é a ideia do sola scriptura, somente a Escritura para orientar a nossa vida, a nossa prática, a nossa teologia. Vamos lá, eu queria tratar com vocês a respeito desse tema. Nós já conversamos sobre esse assunto em uma outra ocasião, mas eu gostaria de desenvolvê-lo mais, tendo em vista a sua relevância, tendo em vista a sua importância, porque
Muitos, no meio do povo de Deus, estão doentes, estão enfermos. E nós precisamos de cura. Nós precisamos de cura física. E devemos orar por cura física. Pastor, não estou te entendendo. Minutos atrás você falou um negócio aí de cessacionismo. Eu não falei que Deus deixou de curar. Deus continua curando. A gente deve orar. Eu falei quanto ao dom, tá? Daquela pessoa que sempre ouve um sim para a sua petição. Na nossa perspectiva, isso não ocorre mais. Mas que Deus usa uma outra pessoa para orar por nós e para ministrar cura em nossa vida? Com certeza. Então nós precisamos de cura física e precisamos também de cura emocional. Tem muita gente carregando traumas do passado ainda. Tem muita gente que agora ainda é afetada por coisas de outrora. Minutos atrás a gente empregou essas palavrinhas, outrora e agora. Tem muita gente cujo presente ainda é muito prejudicado pelo seu passado. E o passado da gente é importante. A maneira correta da gente se lidar com o nosso passado é compreendendo que o Senhor redime o nosso passado também. Algumas pessoas lidam com o passado como se ele fosse tudo. Olha, sabe por que eu sou assim? Porque lá quando eu era criança fizeram isso, isso, isso e isso comigo. Falaram isso, 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 isso e para mim. Ou não falaram isso, isso e aquilo outro para mim. Não me afirmaram, por isso que eu sou desse jeito. Para essas pessoas o passado é tudo. Para outras pessoas o passado é nada. Aconteceu isso, 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 isso comigo, mas o passado não importa. O que importa é o presente. Se o passado não importasse, por que Deus daria a memória para a gente? O passado importa, sim. Só que a gente tem que colocar o passado no seu devido lugar. E devemos nos lembrar e devemos nos apropriar da palavra de Deus que afirma que em Cristo nós somos nova criatura e que as coisas antigas, o que aconteceram com elas, de acordo com Paulo escrevendo aos Coríntios, o quê? Elas passaram. As coisas passaram, gente. Algumas coisas passaram. Deixa de segurar esse trauma. Deixa de segurar aquela palavra maldita que você ouviu. Não discuta o fato de que foi maldita. Algumas palavras são, de fato, malditas. Mas deixa passar. Deixa passar. Perdoa. Na navegação antiga, a palavra perdão era usada em alguns momentos para a seguinte situação. O vento estava muito forte, de modo que o pessoal lá precisava soltar a vela, porque se mantesse ela, a vela ia rasgar. E o termo empregado pela turma era perdão, perdoa. Aí ele soltava a vela, para que ela não rasgasse. Então você precisa perdoar. Nós precisamos de cura. Então vamos conversar sobre bem-estar para a alma. Todos ansiamos pela cura das nossas enfermidades, tanto as físicas como as da alma. O sermão inaugural de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Nazaré, deixou muito claro o caráter terapêutico de seu ministério. Jesus veio para nos salvar e para nos curar. A gente não precisa ter medo da palavra cura. Os reformados não precisam sentir alergia dessa palavra, porque Deus cura, Deus quer curar a gente. Deus quer promover esse bem em nós. E o sermão inaugural de Jesus em Nazaré aponta para a natureza terapêutica, reparadora e restauradora do seu ministério. Vejamos lá. Lucas 4, versos 18 e 19. O texto está na tela. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para fazer o quê? Jesus resgatou a antiga profecia de Isaías, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres.
enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Como bem afirmou o reverendo Ricardo Barbosa, pastor lá em Brasília, da igreja do Jardim Planalto, não o Jardim Planalto aqui de Jundiaí, cujo pastor é uma figurinha que eu admiro muito, reverendo Ugolino Batista de Sena. Como eu admiro e como eu gosto desse homem. O Ricardo Barbosa é pastor de outra igreja do Jardim Planalto, uma igreja que ele plantou enquanto era seminarista. E é pastor da igreja, acho que já há mais de 30 ou 40 anos. E ele, em um de seus livros, afirmou: o Jesus revelado nos evangelhos é aquele que cura. O Jesus que eu leio nos evangelhos é um Jesus que cura. Curou diversas pessoas e continua fazendo isso ainda hoje. Considerando que eu fiz a menção ao reverendo Ricardo Barbosa, queria estimulá-lo a ler, quando tiver condições, as suas obras. Ele tem alguns livros publicados pela editora Ultimato e ele escreve periodicamente nessa revistinha que se chama Ultimato, que é uma iniciativa lá do saudoso reverendo Elben César, na região de Viçosa. Ok? Então procura lá na internet Ultimato, tem a editora Ultimato, tem a revista Ultimato, é muito bacana. Eu sou assinante já há algum tempo. Meus irmãos, essa linha representa a vida cristã. Ok? Que nome você daria para o início da vida cristã? O que acontece para a gente se tornar cristão? Qual é o ponto de partida? Qual é o pontapé inicial? Considerando que hoje vai ter jogo aí, a Isabela falou para mim que tem jogo importante hoje. Quem é que joga? Corinthians e Flamengo. Puxa, são torcidas expressivas. O corintiano sabe. Você vai vir na igreja, Zé? Agora eu te comprometi, né? Agora não pode faltar. Eu fiz essa piadinha porque eu conheço o Zé, tá, gente? Conheço o Wagner, conheço o Zé. Qual é o pontapé inicial da vida cristã? Qual é o nome do fenômeno que acontece e a partir dele nós somos cristãos? Conversão, é esse o termo, ou novo nascimento. O Evangelho de João trabalha muito com a ideia de novo nascimento, nascer do alto, nascer da água e do Espírito. Já a nossa teologia, no capítulo da soteriologia, que estuda os pronunciamentos de Deus a respeito da salvação, gosta muito de empregar o termo conversão. Então, conversão é aquele momento onde a gente se rende ao Senhor, onde a gente muda de vida. Eu conheço a história da conversão de alguns de vocês. E histórias de conversão sempre me emocionam. Mas é possível que alguns crentes não tenham assim um dia específico. Puxa, eu me converti no dia 10 de setembro de 1993. Falei aleatoriamente, tá, gente? Para algumas pessoas, a data está lá, muito clara. Para outras, não, foi um processo. Ontem, na conferência missionária de Salto, né, Militão? E fica aqui minha gratidão a todos que foram e prestigiaram uma iniciativa muito bacana do presbitério de Indaiatuba. Ontem nós ouvimos um pastor, reverendo Jean, conhecido do Militão, e ele está em processo de levantar recursos para iniciar um trabalho transcultural na Itália. Ele é filho de missionários, nasceu em Guiné-Bissau. Então foi criado num lar cristão e ele testemunhou lá para a gente: olha, eu não sei falar o dia da minha conversão. Foi um processo. O que eu sei é que eu sou convertido. Então, o início da vida cristã recebe esse nome, conversão. Ali, a linha amarela representa a vida cristã. Que nome a gente daria, teologicamente falando, ao ponto final dessa carreira aqui na Terra? Ô Silvestre. Muito bem. Mas você não deu nem tempo para a turma pensar?
Brincadeira, viu, Silvestre? Fez muito bem. É isso daí, a teologia chama de glorificação esse momento em que nós partimos para estar com o Senhor. É glória, não o contrário. Não é derrota, não é desgraça, não é miséria. A nossa teologia ensina que o momento de voltarmos para o Senhor é glória, glorificação. Entraremos na glória, estaremos na presença bendita, excelsa, doce, santa do Senhor para sempre. Reforço, não é derrota, não é tragédia, não é retrocesso, não é interrupção, é glória. Ok? E qual é o nome desse processo que começa na conversão e que vai estender-se até a glorificação? Qual é o nome desse processo perpétuo na vida do crente, desse processo que será sempre nessa dimensão incompleto? Vocês estão afiados, santificação. A vida cristã começa com a conversão, ela deve ser caracterizada por santificação durante todo o seu curso, e o final da vida cristã é denominado de glorificação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo da santificação. Insisto, ele será sempre incompleto. A gente nunca vai chegar lá completamente. E às vezes a gente exige isso de nós e dos outros. Às vezes relacionamentos são desfeitos ou são prejudicados porque a gente exige do outro o que ele não pode dar. A gente exige perfeição do outro, mas a gente não é perfeito. Às vezes nós exigimos dos outros o que nós nem mesmo damos. A gente não dá, mas a gente exige. Às vezes a gente perde essa dimensão de que a santificação será sempre aqui incompleta. Vocês não podem exigir de mim um pastor perfeito. Eu não tenho condições de oferecer isso para vocês. Não tenho. E a recíproca é verdadeira. Também não posso exigir de vocês perfeição. Se eu não dou, eu vou exigir. Mas não é porque eu não cheguei lá que eu não vou viver buscando isso. Então, na vida do crente, deve ou deveria ser assim. Hoje, eu estou melhor do que ontem. E amanhã, né, Wilson, eu preciso ser melhor do que hoje. O que acontece na prática é o seguinte, vamos ser honestos, nem sempre é assim. Você lembrou da metáfora? Você está falando do ioiô? Você fez assim? É assim. É assim mesmo. E eu já ia emendar numa coisa que eu ouvi recentemente que eu achei muito legal. O progresso espiritual do crente é como uma pessoa subindo uma escada rolante brincando com um ioiô. Vocês se lembram do ioiô? Será que as crianças hoje em dia sabem o que é um ioiô? Lembram daquele ioiô da Coca, da Fanta? Tinha uns que até brilhavam. Anos 90, anos 80 aqui, né? Então imagina, está lá o menino com o seu ioiô subindo uma escada rolante. Ele está sempre subindo, mas imagine que você é o ioiô. Você está sempre assim, subindo, mas dentro desse processo de subida há as variações. Você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Deu para entender? É sempre para cima, entretanto, concomitantemente há variações. E, gente, não sei com vocês, mas eu tenho percebido que comigo acontece o seguinte: eu enfrento diferentes tentações em diferentes momentos. A tentação de 2023 talvez não seja de 2024. Às vezes é. Que a gente tem momentos na vida em que a gente fica assim,
desejando aquilo que Deus não nos deu. E a partir do momento que a gente transforma um desejo em exigência, a gente começa a pecar. A gente transformou aquilo em um ídolo. E nem sempre esses desejos são ilícitos. Às vezes os desejos são lícitos. Mas se você transforma o desejo lícito em uma exigência e quer viver a fim de obter aquilo e quer transformar a vida de todos a fim de conseguir aquele objetivo, talvez você está pecando, pois o desejo evoluiu, não no sentido de progresso, mas no sentido de comprometimento da malignidade do coração. O desejo evoluiu para uma exigência, e aí você começa a pecar. Pense, por exemplo, na casa limpa. É um desejo lícito ter casa limpa? Claro, ninguém gosta de morar na bagunça. A exceção é aquela turma que aparece de vez em quando nos documentários do History. Mas hoje em dia a gente assiste pouca televisão. Lá em casa a gente assiste pouca televisão. Usa a TV, mas é mais para os streamings da vida. Não sei se está sendo assim com todos. Mas, eventualmente, na televisão, no History, no Discovery, tem aqueles programas dos acumuladores. Dá um desespero só de ver. Não é? Mas também é desesperador viver numa casa limpa, cuja mantenedora ou mantenedor daquela limpeza é obcecado com aquilo. É tão prejudicial quanto a outra situação. Nós temos dificuldade em encontrar um equilíbrio. Os extremos são sempre perigosos e danosos e prejudiciais. Ok? Se você desejar participar da nossa conversa, fique muito à vontade. Meus irmãos, claro, Zé, deixa eu ver se o microfone aqui está funcionando. Não está. Você usa esse aqui enquanto eu desmuto lá. Vai falando, Zé. Estou prestando atenção. Nós vimos que o começo da vida cristã é a conversão, né, o novo nascimento. E depois dali inicia-se o processo de santificação até a glorificação, até, pela graça de Deus, nós chegarmos na glória, estarmos com Ele. Nesse caminho da santificação, o crente, o salvo, ele precisa, como o pastor mesmo disse, ele precisa ser melhor do que ele foi ontem. Ele precisa estar ciente que os pecados, que os erros que muitas vezes estão enraizados na vida do crente, estão fazendo bodas de ouro, já que estão guardados lá há muito tempo, eles não podem permanecer, porque lá na glória não entrarão pessoas que carregam consigo pecados, porque lá não é lugar de pecadores. Lá é lugar de pecadores que foram perdoados, daqueles que confessaram, que se arrependeram dos seus pecados, né? E não estão na prática deles constantemente. Então, eu acho que é interessante o salvo, nós, os crentes, estarmos atentos que devemos nos santificar a cada dia melhor. Estarmos atentos daquilo que desagrada ao Senhor, que muitas vezes persistimos nessa conduta e sabemos que estamos errados. Eu vou melhorar, mas na glória não entrará situações como essas, que ainda pecados não foram perdoados, não foram lavados, né, no sangue do Cordeiro. Né? É verdade. É verdade. Preciosa participação. Então o irmão disse que nós somos teimosos, é isso? Que a gente às vezes insiste em alguns pecados.
Relutantes muitas vezes, é verdade. E é importante isso que o Zé Carlos comentou com a gente. Não entra pecado no céu. Pastor, como é que eu vou entrar lá então? É por Jesus. É por Jesus, claro. É só pela graça. O cristianismo, gente, não é o sacrifício que fazemos, mas o sacrifício em que confiamos. Repito, para você guardar no coração. Queria que a frase fosse minha, mas não é. É de um teólogo chamado Forsyth. O cristianismo não é o sacrifício que fazemos, mas o sacrifício em que confiamos. No entanto, a Escritura chama a nossa atenção no que diz respeito à nossa responsabilidade. E nesse processo de santificação, a gente vai se desvencilhando dessas situações do passado. E aquilo, gente, em 1 Coríntios, nessa série de reflexões, nós vimos que o céu estará interditado para aqueles que morrem na prática do pecado. Está claro. O apóstolo Paulo lá elencou alguns pecados e falou, olha, não entra. Simples assim. Até no dia em que a gente conversou sobre essa passagem, eu não estou lembrando, sei que está em 1 Coríntios, antes do capítulo 10. Aí eu dei o exemplo de quando eu fui com a família num parque lá em Águas do... Como é que é o nome? Aquela perto de Caldas Novas, Rio Quente. Aí a gente foi no parque, aí tinha lá o tal do X-Pirado, que é um toboágua muito alto. E a Isabela, papai, vamos. Eu falei, claro, vamos lá, também estava a fim de ir. E não tinha nada na internet falando sobre quem pode ir ou não. Imaginei, paguei, vou no negócio, né? Estou aqui para brincar. Cheguei, estava lá um cartaz. Não pode para quem tem mais de 100 quilos. E eu estava com 100 quilos porque a roupa estava molhada, né? Aí fica mais pesado o short. Já está pesando uns 18 quilos aquele short, né? E não podia menos de 1 metro e alguma coisa. Faltava 1 centímetro para a Isabela. Então nem eu, nem ela pôde ir. E claro que eu não ia discutir com isso, porque eu não queria sair voando, né? Mas simples, não me enquadrei, fiquei de fora. Pronto. Está lá a exigência, está lá a especificação. Não pode ir. E na Escritura a gente é lembrado de que tem algumas coisas que são incompatíveis. O pecado é incompatível com o reino de Deus. Ok? É isso aí, gente. Estamos num processo de cura, tá? Nem sempre é fácil nós percebermos a doença. Todos conhecemos casos tristes de pessoas que pensavam que gozavam de muita saúde e, na verdade, tinham enfermidades gravíssimas. Além disso, o fato é que, da mesma forma que há doenças imaginárias, há saúdes imaginárias. Eu gosto muito desse conceito de um filósofo protestante dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, num livro intitulado O Desespero Humano. Nessa obra, Kierkegaard afirmou que há doenças imaginárias, mas há saúdes imaginárias. Gente arrebentada, gente atormentada, gente atrapalhada, mas que imagina que está bem. Da mesma forma que há doenças imaginárias, há saúdes imaginárias. E isso dificulta o processo de cura, de renovação. No hospital de Deus, lembremos-nos de que a igreja é um grande hospital, cheia de gente enferma. Todo mundo está doente. Todo mundo precisa de restauração. Todo mundo precisa de remédio. Todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa de intervenção. Essa é a nossa condição. Todos somos pacientes. E, eventualmente, essa é uma das coisas lindas do reino de Deus, o paciente se transforma em médico e é instrumento de Deus para curar outra pessoa, mas isso não porque ele é melhor ou superior, isso é porque ele foi
levantado por Deus para fazer isso. Entendeu? E outro princípio importante para a gente compreender, esse curador é ferido também. Tá? No reino de Deus, os curadores estão feridos também, mas foram auxiliados pelo Senhor para prosseguirem, para assimilarem as suas próprias lutas. Tá? Então, o pastor que aconselha, ele é completamente resolvido, não tem problema, não, ele tem as suas lutas também. O irmão que aconselha, que ministra na vida de outra pessoa, ele é completamente sem doença. Não, ele tem as suas feridas. No reino de Deus, os curadores têm feridas também. A gente não precisa negar as nossas cicatrizes. Na verdade, a gente precisa olhar as cicatrizes e identificar nelas a graça de Deus. Apesar de tudo isso, eu estou aqui ainda. Ok? Então, todos estamos nesse hospital. E a linha terapêutica adotada pela equipe médica, o Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre visa a nossa reabilitação, é chamada de santificação. Então, esse processo terapêutico inclui medicações, inclui dieta específica, inclui exercícios. Vocês repararam que eu estou usando a linguagem dos médicos para tentar comunicar alguma coisa nessa manhã. Então, qual que é a dieta específica para a gente crescer espiritualmente? Quando nós vamos no cardiologista, é comum ele dar orientações para a gente, olha, evita isso daqui, o ácido úrico está elevado, não come isso e aquilo outro. Não é mesmo? Então, nessa manhã, a gente vai verificar qual é a dieta adequada para nós crescermos espiritualmente, tendo em vista que nós somos esses pacientes no hospital de Deus. A dieta específica encontra-se lá no Salmo 119, verso 133. Vamos ler juntos, gente? Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Olha, eu sugiro que você grife isso daí na sua Bíblia. E faça essa oração frequentemente. Aliás, o povo de Deus deve se apropriar dos salmos e usá-los na sua piedade particular. Nós precisamos aprender a orar os salmos. E eu fico assim impressionado com essa petição. Olha o que o salmista pede: Senhor, firma os meus passos na tua palavra. A impressão que tenho, considerando esse pedido, é que o salmista está assumindo que ele sozinho, que ele sem assistência, que ele sem a intervenção do Senhor, está mais para lá do que para cá. Quando você não está muito seguro de si, é que você pede ajuda. Não é mesmo? Oh, me dá o braço aqui, senti uma tontura. Quando você sente uma tontura, você quer escorar em alguma coisa, ou quando está com dificuldade para andar, usa... enfim, quando você não está muito confiante, você pede essa ajuda. Então o salmista fez essa petição: firma os meus passos na tua palavra. A impressão que tenho é que o salmista está admitindo a sua fraqueza. Se o Senhor não me firmar, eu vou me firmar no pecado. São duas petições aqui. A primeira tem esse caráter positivo. Firma os meus passos na palavra. O aspecto negativo aparece na segunda parte do versículo: e não me domine iniquidade alguma. O salmista está trabalhando aí com a ideia de que o pecado tem essa característica de conseguir dominar. Alguém discorda? Que o pecado tem essa propriedade de dominar. Dominar nossos pensamentos, dominar o nosso olhar, dominar o nosso entretenimento, dominar a maneira pela qual nós andamos e nos comportamos. O pecado tem essa característica de dominar a gente. Lembram-se lá de Gênesis 4?
o teu desejo será contra ti. Deus falando lá com Caim. E a ti cumpre dominá-lo. Só que a gente não trabalha muito bem com essa ideia de dominação, porque muitas vezes, em vez de dominar, de ter domínio sobre o pecado, nós somos dominados por ele. Quantas pessoas não desperdiçam a vida porque são dominadas pela inveja? Os não crentes falam do tal do olho gordo, né? Ah, isso daí é olho. Acontece qualquer coisa, eu tenho conhecido. Ah, isso daí é olho. Os outros olhando para mim, o cara é pobre. É isso que é engraçado. Ele não é rico. Ele não tem as coisas. Mas, isso daí é olho. Os outros olhando para mim. Aí eu, é? É mesmo? Mas a pessoa é dominada pela inveja. E como é que isso se dá na vida dessa pessoa, especificamente? Ele sabe o preço de tudo. Tudo. Tipo o Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris. Puxa, eu estou precisando comprar um ferro de passar. O Lucas puxou o ferro lá em casa, quebrou. A gente aceita presentes, tá? Ainda bem que não caiu em cima dele, porque estava quente. Olha só, está com o bracinho quebrado, imagina um ferro em cima, quente. Não dá para duvidar de que essas coisas podem acontecer, não é? Então eu preciso de um ferro, arno. No Mercado Livre custa R$200. Sabe o preço de tudo, porque vive lá olhando tudo. Eu queria ter isso, queria ter aquilo outro. Pessoa dominada pela inveja. Pessoa dominada pela iniquidade. Então nós precisamos frequentemente fazer essa oração: Senhor, que a iniquidade não me domine, pelo contrário, eu quero ser dominado pelo Senhor e pela tua palavra. Portanto, firma os meus passos na palavra, porque eu sozinho, sem o teu auxílio, ó Santo Deus, estou mais para lá do que para cá. Daí a sugestão de você grifar esse versículo na sua Bíblia e usá-lo frequentemente. Ok? Vamos lá. E os exercícios? O cardiologista também olha para a gente, né? Pô, você veio aqui no começo do ano e eu falei para você fazer caminhada. Está fazendo? Então, né, doutor, você sabe como é que é. Então, agora você vai começar. Vou. Agora é diferente. Vocês deram risada, vocês sabem muito bem como é que é isso. Quais são os exercícios da vida cristã? Olha lá, Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Vamos ler juntos, gente? Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O versículo já começa dando um tapa na nossa cara, pelo menos na minha. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Uma provação já me quebra, Renan. Você também? Ai. Mais alguém? Uma provação, às vezes uma provaçãozinha. Porque tem gente que... meia aprovação já me perturba. Ontem, com essa história da luz, eu já fiquei... Nossa, eu fiquei explodindo por dentro. Já fiquei com raiva, não sei de quem, mas estava com raiva de alguém. Estava bravo, estava macho. Né? Uma aprovaçãozinha que se resolveu, nem dependia de mim, dependia de outra pessoa, mas o fato de estar na mão do outro, e nem provação não é provação, é coisa que acontece. Nem toda dificuldade, gente, é provação. Tá? Pensando aqui em categorias bíblicas. Às vezes a gente pensa que qualquer dificuldadezinha é provação. Acabou a luz. Eu estou sendo provado. Não. Acontece. Nem toda dificuldade é provação.
tá? Porque as provações são aquelas situações permitidas pelo Senhor a fim de testar a nossa fé com o objetivo de nos fortalecer. A gente sai da provação fortalecido. Ok? E aí Tiago diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, quem atravessa em fidelidade a provação é confirmado, e isso vai promover, isso vai produzir perseverança na vida do crente. Ele não vai desistir, ele não vai ser aquele cara que na primeira dificuldade abandona, pula do barco, a ondinha começou, né, a ficar mais complicado, o cara já quer desistir. O crente que é confirmado, que passou por provações, ele está ali mais resiliente, está ali mais fortalecido. E esse é o objetivo de Deus para a gente, para que sejamos perfeitos, para que sejamos íntegros, ou seja, para que tenhamos saúde espiritual. Esse é o tema que temos conversado. Nós somos propensos a cometermos alguns erros que nos prejudicam nesse campo. O primeiro deles é a dificuldade de não confiarmos na palavra. Então a Escritura está falando uma coisa e a gente quer fazer outra. Já aconteceu isso com você? Você está com vontade de fazer um negocinho e a Bíblia parece que não autoriza aquilo. E nós temos a tendência de tentar manobrar a Escritura a fim de que ela fale o que a gente deseja que ela fale. Não é? A gente vai interpretando de um jeito, não, mas você tem que considerar o contexto e transpor, aquela era uma outra cultura, agora 3.000, 4.000 anos depois a sociedade mudou e não sei o que, sei. Toda vez que a gente faz isso, a gente está dizendo o seguinte, Deus, a tua palavra não é autoridade sobre a minha vida. E se a Escritura deixa de ser autoritativa na nossa vida, a gente está se expondo a um grande perigo. Tá? Então confie na Escritura, confie na palavra, confie no que a Bíblia diz a respeito de Deus e a respeito de você. Porque na Escritura nós encontramos as seguintes declarações: os homens são pecadores, os homens estão doentes, os homens precisam de graça, os homens precisam de reconciliação com o Senhor. Isso nos ajuda a identificarmos a nossa doença e a sermos curados pelo Senhor. Outros perigos, a terceirização da culpa. Nós resistimos a admitir a responsabilidade pelo que somos, fazemos ou deixamos de fazer. Preferimos transferir a culpa. Preferimos terceirizar. O fenômeno da terceirização, o fenômeno da pejotização, parece que existe essa palavra, não é? Não estou inventando. O fenômeno... Oi? O fenômeno da pejotização, aí, tão comum no mercado de trabalho, tem uma origem muito mais remota, retrocede ao Éden. Nós não gostamos de culpa. E o que a gente faz com uma coisa que a gente não gosta? A gente tenta transferir para outra pessoa. Já brincou de batata quente? Batata quente, 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 quente. Eventualmente a turma brinca com o negócio mais quentinho. Você não quer ficar com aquilo lá vai machucar você. Qual é a alternativa mais fácil? Simplesmente jogar para o outro. Então, muitas vezes nós procedemos dessa maneira, nós terceirizamos culpa. No entanto, pessoas que insistem nesse comportamento são pessoas que não evoluem, são pessoas que não amadurecem. Tá certo, gente? Qual que é a receita divina para nós? Nós devemos confiar no diagnóstico do Senhor sobre nós. Nossa opinião a nosso respeito é muito afetada pelo orgulho. Não poucas vezes a gente pensa de nós mesmos além do que convém. Nós lemos lá em Romanos capítulo 12 que a gente não deve pensar
em nós além do que convém. Às vezes a gente faz isso. A gente pensa que nós somos mais do que efetivamente somos. Tá? Então, por exemplo, a Escritura declara que as nossas boas obras, Deus as considera como trapo de imundícia. Às vezes nós nos orgulhamos tanto de algumas coisas, de alguns comportamentos. Nossa, olha, eu pago as minhas contas em dia. Pode pesquisar lá no Serasa, o meu CPF, não tem nada. E a gente se orgulha, a gente fica cheio de jactância. Eu pago as minhas contas. Pô, é a sua obrigação mesmo. Você não precisa ser aplaudido por conta disso. É a sua obrigação. Então, muitas vezes, a gente se orgulha do nosso bom comportamento, da nossa performance. A gente sabe que a gente não é o melhor, mas lá no fundo a gente se acha melhor do que a grande maioria. Né? Você está lá, estação, luz, 6h, saiu do metrô, está lá andando com a sua mochilinha para fazer a transferência para CPTM, para vir na linha, como é que é a cor mesmo? Rubi. Linha, qual que é o número, Silver? 7. Você fez isso muitas vezes, faz ainda, né, Silvestre? Você está lá, aquele mar de gente assim, você sabe que isso não é o melhor, mas, convenhamos, melhor do que 95% dessa gentalha aí eu sou. A gente pensa. É ou não é? É ou não é? Então, a nossa visão sobre nós mesmos é muito afetada e prejudicada pelo orgulho. Mas Deus, em sua palavra, está dizendo, o que você tem de melhor diante de Deus, que é absolutamente santo, a sua justiça é como um pano velho, sujo. Já tentou ajudar a esposa, arrumando a casa, e em vez dela chegar e falar, ô marido, obrigado porque você passou pano, ela reclama porque você não lavou o pano? Essa água suja aqui, homem. Eu sei como é que é a vida, gente. Aí você, mas em vez de você agradecer, eu passei paninho aí com detergente, com desinfetante. Contar para vocês, a Raquel escutou na internet que vinagre limpa. E de fato limpa, mas é fedido. É fedido. O quê? Negócio de maçã. É natural, mas eu prefiro o cheiro artificial mesmo. Aquele cheirinho mais agradável. Aí chega lá, tá limpo. Mas, Raquel, joga aí um desinfetante mais cheiroso. Né? Ou quando é eu que passo desinfetante, não fiz o negócio completo. Né? É assim. Na nossa relação com Deus é assim. O melhor que a gente tem para oferecer é trapo velho. Trapo que a gente limpou, fez um bom uso, mas não finalizou o processo com excelência. A gente tem que ter essa percepção, essa dimensão. O que mais que entra nessa receita divina aí? Nós precisamos confessar nossa condição, não apenas nossos deslizes. Ou seja, na hora de confessar os pecados, a gente não deve falar assim, Senhor, eu comi mais do que devia ontem. Perdoe esse meu deslizinho, mas a festa era boa. Os doces foram fornecidos pela Dani, lá, confeiteira, estava muito bom. Os doces dela são deliciosos. Essa pizza estava muito boa. Fui lá no rodízio de pizza da Poliana. Pizza muito boa também. Né? Senhor, um deslizinho, né? Isso aí é glutonaria, cara. Peça perdão, me chame pelo nome. Vamos lá. Confessa aí. Sexta-feira eu falei para a Rosângela que eu fiz um pecado mesmo. Não teve jeito. É porque eu trabalho agora no almoxarifado do lado da cozinha. E às vezes, de sexta para segunda, não pode sobrar sobremesa. E sobrou um monte. Aí levaram, acho que 16 sobremesas para a gente, para comer em 4 pessoas. Aí eu fui obrigado a comer 4. Você foi obrigado. Né? Não dava para levar para a Rosângela um pouquinho. Não dá, o trem, não pode também. Eu sei como é que é. Você ficou lá o dia inteiro sentindo aquele cheiro gostoso. Ainda bem que não pode. O cheiro é um negócio curioso. Eu me recordo
na época de seminário, o prédio dos seminaristas casados aqui no seminário de Campinas, agora tem outro prédio. Mas na época, ao lado ficava um restaurante muito legal, e os seminaristas não iam lá com frequência, era só no final do semestre. Você sabe os motivos, né? Tá certo que hoje em dia está mudando muito, tem seminário de carro, não sei o quê, computador. Eu era da época, quando eu era seminarista aqui na igreja, eu ficava torcendo todo domingo para o reverendo Wilson pregar um pouquinho menos. Porque daí o Fábio me dava uma carona e eu pegava o ônibus para Campinas às 9h da noite. Aí descia lá no centro de Campinas e ia andando até a Avenida Brasil. Mas 90% das vezes eu chegava na rodoviária 9h05, 9h10 e ficava lá esperando o ônibus das 10 ou das 11. Então, na minha época, seminarista era mais complicado. Então, a gente ia andando, aí sentia aquele cheiro, aquele bifão, né, sendo frito. A gente consegue discernir a coisa pelo cheiro. Aí chegava em casa, um ovo, gostoso, bom, né? Graças a Deus, mas não tem o mesmo cheiro do bendito do bife. É isso aí. Então a gente tem que confessar mesmo os nossos pecados. A inveja. Ai, Senhor, eu torci pelo fracasso daquele irmão, mas foi assim rapidinho. O nome disso é inveja. É feio. Chame pelo nome, ok? Confessar apenas deslizes jamais transformará o meu caráter, mas ao confessar o que sou, coloco-me no caminho da transformação. Mais uma frase muito bacana do reverendo Ricardo Barbosa, ok? Caminhando para o último ponto da nossa conversa, a boa notícia é de que nós somos salvos em Jesus Cristo. Salvação significa sempre resgate de uma condição de perigo e miséria para uma situação de segurança. E a Bíblia ensina-nos que somos salvos da culpa do pecado. A pessoa convertida foi salva da culpa do pecado. Essa culpa foi removida das nossas costas. Que bênção! Louvado seja o nome do Senhor. O que mais? Nós fomos libertos do poder do pecado. Em Cristo a gente pode dizer não para o pecado. Tá? Em Cristo é possível resistir. Resistimos sempre? Infelizmente não. Mas que é possível resistir? É. O que mais? Somos salvos da presença do pecado. Esse é o aspecto futuro. O pecado um dia não mais nos assediará. Por ocasião da glorificação, não seremos mais assediados pelo pecado, que faz isso de forma tenaz. É a linguagem lá do livro de Hebreus. Considerando o fato de que já fomos salvos e já experimentamos a salvação agora, salvação não é apenas uma coisa relacionada ao futuro, mas algo que já desfrutamos hoje, pode-se declarar que o convertido foi salvo da ira de Deus. Veja lá Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A Bíblia apresenta para a gente um Deus que é santo e por conta da sua santidade, o Senhor se ira diante da injustiça e diante do pecado. A boa notícia é que aqueles que creem, para aqueles que creem, a absolvição dessa ira justa de Deus, porque essa ira recaiu sobre Jesus, que na cruz reivindicou nossos pecados para si. Ok? Prosseguindo, em Cristo experimentamos salvação da morte eterna. A Bíblia, gente, trabalha com 3 espécies de morte. A gente não gosta nem de uma. A Bíblia fala de 3 tipos de morte. A Bíblia trabalha com a ideia da morte espiritual, que aconteceu quando o homem desobedeceu a Deus. Tá? A partir daquele momento, há a presença da morte espiritual, dessa inimizade com Deus. Como resultado da morte espiritual, a morte física. Tá? E a Bíblia trabalha com um outro tipo de morte. E essa morte é denominada de morte eterna. A gente encontra isso daí especialmente no livro do Apocalipse. A morte eterna é essa condição de perdição, na qual se encontram aqueles que não se renderam
ao senhorio do Salvador Jesus. Ok? Os crentes podem ter a alegria de terem a certeza de que foram absolvidos e que não passarão pela experiência da morte eterna. Morte espiritual a gente vai experimentar? Aliás, a gente experimenta. Morte física, vamos experimentar? Se Jesus Cristo não voltar antes, vamos. Agora, morte eterna, aí não, meu chapa. Aí não. Porque os crentes estarão para sempre com o Senhor. O que mais que a gente foi salvo? Salvo do domínio do pecado e também salvos de uma vida de temores. E encerro com o texto de Efésios 2:10. Em Efésios 2:8 lemos: pela graça sois salvos mediante a fé. E qual é o propósito de Deus com a nossa salvação? Somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras. Esse para não indica propósito. Fomos criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras, essa vida buscando restauração, reparo, essa vida que é alvo dessa terapia que vem da parte do Senhor, dessa cura que vem da parte do Senhor, é uma manifestação da graça em nossas vidas. Encerro com a seguinte perguntinha: o que você pode fazer hoje? Parece aquela propaganda do Santander. O que você pode fazer hoje para crescer em santidade e evidenciar sua salvação? A pergunta não é o que você pode fazer a partir de amanhã. Tá? A partir de amanhã que você vai começar a dieta e os exercícios. Tá? O que você pode fazer hoje para crescer em santidade? Hoje. A gente tem que pensar no hoje, gente, porque ninguém aqui tem o amanhã. O que você tem em mãos agora é o hoje, é o presente. O que a gente tem é o agora, né? E o presente é esse espaço de tempo que a gente toma do futuro e que é imediatamente empurrado para o passado. E conforme o tempo passa, o passado a gente fica maior e o futuro cada vez menor. É por isso que essa pergunta é tão relevante. O que você pode fazer hoje para crescer em santidade e evidenciar sua salvação? Fica aí essa reflexão a ser feita. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Otaviano fará a oração. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça pelo que aprendemos aqui. Gostaríamos, Senhor Deus, que o Senhor nos desse sabedoria para agir segundo a sua vontade, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida do pastor Thales, que tanto nos ensina. Pela vida do pastor Wilson também, te damos graça. E te clamamos, Senhor Deus, que sim, nos dê sabedoria para que nos ajude. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Precisamos sempre de Ti, Senhor Deus. Nos ajude e nós já te damos graça, que sabemos que o Senhor sempre está nos ajudando. Muito obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, e ainda fará por nós. Nós te damos graça, Senhor Deus, por essa manhã, pelo que aprendemos aqui. Pedimos, Senhor Deus, as suas bênçãos, em nome e por intermédio de seu santo amado Filho Jesus. Amém.